Olá, eu me chamo Daniele Santos e esse é o canal Verdadeiramente. Nesse canal, o próprio nome já diz, eu tenho o objetivo de falar de uma forma verdadeira e ampla sobre questões do cotidiano, da vida humana, sobre tudo que nos envolve, saindo um pouquinho das perspectivas materiais e ampliando a nossa consciência. E hoje eu gostaria de falar um pouco, como sugestão até de tema, sobre o uso humano que a gente busca através dos alucinógenos. E é claro, são vários, né? A gente pode citar os chás, a própria cannabis e muitos outros que de alguma forma prometem ou que nos conduzem ao entendimento de que esses chás ou essas substâncias ajudam a gente a encontrar uma elevação de consciência, né? A nos conectar com a nossa espiritualidade. E então eu gostaria de falar sobre isso um pouquinho dentro da perspectiva que eu tenho, das análises como terapeuta transpessoal profissionalmente, também da minha visão espiritual como espírita, né? E de toda a perspectiva que eu tenho através da mediunidade, do exercício do conhecimento teórico de tudo isso. Bom, primeiro, nós somos sim seres espirituais, né? Estamos nesse intercâmbio entre o mundo físico, entre o mundo espiritual, por quê? Somos espíritos, mas temos um corpo. Então, quando a gente está num corpo, né, espiritualmente habitando um corpo, nós estamos encarnados. Mas isso não significa que nós não estamos com um pezinho no mundo espiritual, porque essa é a nossa verdadeira natureza. Estar encarnado é como você estar dentro de uma roupa. Essa roupa te dá condições ou é a sua proteção, digamos assim, a sua casca para viver no mundo material. Esse é o corpo. Mas a essência espiritual que nós somos vai muito além disso. A consciência espiritual, ela permanece sempre. Então, enquanto seres tridimensionais, nós temos um corpo, nós temos um corpo sutil, que é o nosso perispírito, né? O nosso anticorpo anterior ao corpo físico, e nós temos a nossa consciência. Na verdade, nós somos consciência, nós não temos. O ser consciencial é algo pleno dentro de nós, né? Que não existe fim para ele. O espírito ele é finito, a consciência é finita. O corpo já não, né? O nosso próprio corpo, o perispírito, aos poucos, no decorrer da nossa evolução, ele vai se diluindo, mas a consciência, ela permanece. Então, baseado nisso, nós somos seres espirituais, é natural que a gente busque essa conexão, porque ela já está intrínseca dentro de nós. Quando nós temos um corpo físico, quando a gente está aqui encarnado, até pela própria proteção, porque a lei do esquecimento é uma lei que nos protege de não sabermos de fato aquilo que a gente fez, porque tudo que nós olhamos hoje historicamente para a humanidade foram coisas que nós fizemos. Então, essa proteção é para que a gente consiga seguir a nossa vida, para que a gente consiga, mesmo sentindo o que precisa melhorar, não ter de fato uma conexão direta com o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer. Isso tudo auxilia no nosso processo evolutivo. Então, essas ervas, todas essas substâncias que ajudam a gente nessa conexão, né? Algumas têm essa proposta. Outras têm a proposta simplesmente de desconectar do mundo material, de deixar a pessoa, digamos assim, fora de órbita, né? Em vários sentidos, para que ela entre em relaxamento, ela entre em um estado alterado de consciência. Basicamente, todas as propostas dos alucinógenos, dos entorpecentes, eles têm como consequência, né, quando a gente traz essa questão espiritual, esse objetivo. Então, dentro de uma perspectiva espiritual também, o nosso processo evolutivo, ele é gradativo. Quando a gente compara isso a uma criança ou até mesmo uma semente, nós podemos perceber que tudo é estimulado de uma forma espontânea, natural e pela somatização das experiências e das assimilações de nutrição, de calor, de tudo que vai nutrindo aquela sementinha para que ela cresça. A criança, o ser humano, é a mesma coisa. Então, tudo na natureza, tudo que a gente observa que vem de Deus, passa por esse processo natural e espontâneo.
É interessante que quando a gente vê a mão humana em algumas coisas, tem coisas que simplesmente não passam pelo processo natural, que do dia para a noite já estão grandes, já estão produzindo, já estão oferecendo muito mais do que, eu digo em quantidades, do que se o processo natural acontecesse. Então, a mão humana deu conta de fazer tudo isso, que as coisas acontecessem de uma forma muito mais rápida, né? E o que que isso tem a ver, então, linkando com a questão dos alucinógenos? Se nós somos seres espirituais, se nós trazemos uma consciência espiritual, essa é a nossa natureza. E se enquanto consciência nós passamos por esse processo de evolução através do aprendizado, significa que nós não precisamos de nada que vá nos induzir de uma forma mais abrupta, de uma forma mais rápida, a essa conexão espiritual. Quando a gente estuda os princípios da meditação, até mesmo de técnicas de elevação de consciência, como o Theta Healing, por exemplo, nós aprendemos a alterar o nosso estado de consciência instantaneamente. Você sai do estado beta, né, do mental, e vai em teta em questão de segundos, que é um estado meditativo, sem nenhuma necessidade de nenhum uso de entorpecente ou de estímulo para que isso aconteça. Porque de uma forma simplesmente espontânea, nós estamos nos conectando à nossa espiritualidade, à essência que existe dentro de nós. Então, os chás, os entorpecentes, eles têm um propósito terapêutico, né? Que não seja válido, em algumas circunstâncias sim, mas quando a gente usa disso como justificativa para elevar a nossa consciência, para buscar um estado de, sei lá, de paz, de serenidade, para entrar num estado meditativo, nós estamos usando uma espécie de muleta. Aquilo não é natural, não faz parte da nossa natureza. É um estímulo muito rápido, assim como hoje o homem faz com algumas substâncias, alguns alimentos e até mesmo animais que quer que cresça de uma forma rápida, que dê resultados muito rápidos. Isso também acontece quando nós usamos algum tipo de alucinógeno. A ideia é criar esse estado alterado de uma forma abrupta. E o que eu vejo particularmente como mais negativo dentro dessa experiência não é o fato de se conduzir de uma forma abrupta a esse estado elevado de consciência, mas sim ao resultado que isso traz. Porque quando nós vamos passando pelo processo evolutivo, quando nós vamos nos conhecendo através desse movimento de conhecer o mundo, de se autoconhecer, do sentido e o propósito da vida, nós vamos passando pelo processo natural de assimilação. Como eu falei anteriormente, se a gente tivesse contato com as nossas experiências do passado de uma forma abrupta, nós teríamos dificuldades de lidar com elas. E é isso que acontece muitas vezes com quem utiliza de entorpecentes ou de alucinógenos, também dessa forma mais rápida, né? Mais incisiva. Entrar em contato com o seu eu, com as suas verdades ou com aquilo que está guardado dentro de você, sem necessariamente passar por um processo de aprendizado em relação a isso. Eu sei por algumas leituras que algumas linhas, né, que trabalham com os alucinógenos com fins terapêuticos estimulam esse processo, essa caminhada, até que chegue o ponto da pessoa utilizar de fato algum alucinógeno, mas não necessariamente que ele seja o carro-chefe, que ele seja o principal e que ele seja o fator resultante de tudo isso. Então, a preparação para entrar em contato com algumas evidências a próprio respeito não precisam necessariamente de um chá ou de qualquer outro estímulo. Isso pode acontecer de uma forma natural e espontânea à medida que a pessoa vai se permitindo se conhecer, à medida que ela vai se permitindo acessar as próprias memórias. E isso pode acontecer de uma forma natural a ponto dela ir equilibrando o autoconhecimento, o autodomínio, o conhecimento das suas capacidades, dos seus valores, para que ela possa ir entrando em contato com essas verdades escondidas e ela ser, de fato, terapeuta de si mesma. Então, eu me recordo de um relato, né, de um depoimento
de uma pessoa que utilizou, uma pessoa próxima a mim, que utilizou um chá e que entrou em contato com algumas percepções que deixaram ela muito pior do que antes dela iniciar esse processo. E ela não soube, de fato, como lidar com aquilo depois, porque o caminhar evolutivo dela ainda estava muito lento, muito no início. Então, como eu disse antes, a gente pode fazer isso de uma forma mais natural, mais leve. A gente pode fazer isso com outras técnicas que vão passando de uma forma gradativa, né, pelo processo do autoconhecimento, como, por exemplo, a técnica da regressão de memórias. Se existe algo dentro de você que precisa ser tratado, um processo de autoconhecimento que conduza a uma regressão de memórias vai trazer um resultado muito maior e até mesmo condições e ferramentas para que você consiga lidar com aquilo que você está entrando em contato de uma forma mais leve, que você realmente tenha resultados terapêuticos com isso, né? Então, como eu disse, essa é a minha perspectiva, não é uma questão de ser contra ou a favor, mas uma questão de consciência sobre a necessidade, que são questões totalmente diferentes. E o quanto a gente pode, além dessas ferramentas que nós temos, né, que se usadas com fins adequados e justos, o quanto a gente pode ainda promover isso através do próprio autoconhecimento, tá bem? Não vou te pedir para dar o like, nem para curtir o canal, mas se você quiser refletir mais sobre isso com outras pessoas, compartilhar essa experiência com o objetivo de auxiliar a expansão de consciência, claro, ficarei muito feliz com a sua contribuição. Depois comenta a sua opinião, sua reflexão a respeito disso e também temas e sugestões do que eu posso compartilhar para que eu possa ajudar o mundo e a mim mesma a refletir mais sobre questões verdadeiramente necessárias para a nossa condição humana. Até o próximo encontro.